sua tarde tem mais músicas, alegria e diversão. Oba! 93 FM, boa tarde. Agora, Top 93. Top 93. Só as top. Dentro do Top 93 tem também, é claro, as nossas lives, as entrevistas, os bate-papos. Tudo bem? Boa noite. Eu sou Edi Maringá. Tamo junto, começando mais uma edição do nosso Top 93, onde você vai ouvir músicas de qualidade, músicas de primeira linha, e sempre tem aqui um bate-papo com uma personalidade, uma pessoa influente do nosso mercado, de todos os segmentos da sociedade. Já estamos ali ao vivo também no Instagram, então você pode seguir aí, @FM933 Maringá, para poder conversar com a gente, acompanhar o bate-papo de hoje. A gente vai conversar com uma das pessoas mais influentes da cidade, uma das pessoas mais competentes, guerreira, batalhadora, e está aqui como nossa convidada de honra, a presidente da Sociedade Rural de Maringá, também presidente do Maringá em Região Convention Visitors Bureau. Já está conectada com a gente no Instagram, Maria Iraclésia. Eu chamo de Iraclésia, eu não consigo chamar de Maria Iraclésia. São mais de 20 anos de amizade, parcerias, né, Iraclésia? Boa tarde, já estamos aqui no vídeo, já estamos na rádio também para 80 municípios, além de Maringá, presidente. Boa noite, né? Bom final de tarde. Boa noite já, né? Bom final de tarde a todos os ouvintes, né, da rádio. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com você. E obrigada pela pessoa influente, mas eu sou uma pessoa batalhadora e aí a gente se conhece há tanto tempo e batalhamos juntos, né, Edi? Eu acho que todos nós, na vida, de uma maneira geral, especialmente nesse momento, a gente batalha e a gente luta para sobreviver, passar por esse desafio e ao final a gente sair mais forte, se Deus quiser. Iraclésia, desde a época que empoderada, né, nem usávamos esse termo no nosso dia a dia, né? Você lembra? Lembro, claro que lembro. Então, por isso que você é, sim, realmente uma pessoa referência, até porque ninguém me contou essas histórias, eu vivi, convivi com isso. Você, recentemente até já está pautada, para você ter uma noção do poder da mulher, e cada vez isso é muito importante. Não estava nem na pauta esse assunto, mas já entramos nele, né? Que você vê que a tenente Bruna foi designada a primeira comandante mulher, se não me engano, de um batalhão de choque da PM. Uma mulher vai comandar esse batalhão de primeira ação, né? Você foi a primeira mulher, acho que da história do país, se eu não me engano, se não é do planeta, a assumir uma entidade tão relevante, tão importante como é a Sociedade Rural, que bem representa o agronegócio no Brasil e Maringá em região, Iraclésia. Olha, Edi, eu tenho assim, a satisfação e a gratidão, né, de ser a primeira mulher presidente de uma sociedade rural no Brasil. Em 2011, eu ganhei a medalha de mérito legislativa em Brasília, pelo reconhecimento, não a minha pessoa, mas eu acho que a oportunidade de, como mulher, estar à frente de uma entidade tão representativa, de um segmento tão importante, e que a cada ano isso vem crescendo. Então, hoje, como que eu me sinto, né? Ontem, quando eu recebi a mensagem da Bruna, né, assumindo uma importância, o comando, né, e uma moça jovem, a gente fica muito feliz, porque são espaços conquistados pela mulher, e eu sempre digo a todos, né, que homens e mulheres juntos, eles caminham e constroem e desenvolvem juntos. Eu não tenho aquela visão de que a mulher precisa ser mais ou a mulher tem que impor mais. Não, a gente tem capacidades, assim como os homens, a gente tem características biológicas diferentes, nós temos mais facilidade para algumas coisas, os homens têm para outras, mas qual é a minha visão? E eu sempre procurei frisar isso, a gente unir. E eu acho que assim, a oportunidade que os associados dessa entidade me deram quando eu fui eleita presidente a primeira vez em 2008, né, substituindo o seu Joaquim Fontes, que tinha 93 anos e era fundador da entidade. E uma referência, né, Iraclésia? Uma referência, um nome, né? Então, assim, foi muito importante, primeiro, Maringá, como sempre, dá aquele salto
diferenciado, que foi, eu fui eleita, né, eu participei de uma eleição, os associados me escolheram, eu, assim, jovem naquela época, né? E, assim, e houve uma credibilidade dada, né, a nós, a minha diretoria, que tinha o Wilson Filho como meu vice, que era jovem, a gente tinha, e eu mantenho até hoje, diretores de fundação, porque eu entendo que o jovem e as pessoas que têm mais idade juntos, a experiência com a juventude, a participação da mulher, do jovem, né? Então, eu acho que a gente conseguiu esses avanços. Então, eu entendo, Edi, você que acompanhou desde lá, né, dentro das parcerias que a gente sempre teve juntos, esse crescimento, ele é conjunto, é para desenvolvimento. E isso é muito importante, a cidade de Maringá, né, tem esse diferencial, como a gente tem a presidente da OAB, a Ana Cláudia hoje, que também é a primeira mulher a assumir a OAB, e tantos outros exemplos. Então, a gente fica muito feliz pelo poder contribuir. Eu só quero registrar, então, aqui, a gente não consegue ver todo mundo que vai participando, até porque tem o WhatsApp, tem a rádio, nós estamos para muita gente transmitindo, então nós vamos bater esse papo, isso fica registrado, gravado, está ao vivo, mas será reprisado várias vezes no Instagram, no YouTube, tá? Então, e também a todos os conselheiros, amigos, companheiros que estão assistindo, os veteranos da sociedade rural, um grande abraço, através do senhor Mauro Jorge, eu faço homenagem a todos eles né, a todos os companheiros que com você levaram aonde está hoje a sociedade rural de Maringá. E também aos colegas do turismo, né, que estão chegando e entrando, participando, já que você também preside o Maringá e Região Convention Visitors Bureau. A Maria Iraclésia, ela é graduada em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, pela UEM, e também gestão de agronegócio pelo Centro Universitário de Maringá, o Unicesumar, e também pós-graduada em gestão, produção e sanidade animal pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Atualmente, né, como ela já disse, acho que é a segunda, né, Iraclésia, gestão na sociedade rural? É a terceira agora? Não, essa é a quarta. Eu fui presidente a quarta já. dos mandatos, exatamente. Daí depois o Wilson Filho me substituiu e depois eu entrei segundo mandato. Isso, verdade. Aí foi agora a reeleição e tal. Ela também é presidente da Sociedade Rural de Maringá atualmente e também, por 5 gestões, como ela colocou aqui, e, é claro, atual presidente também do Maringá e Região Convention Visitors Bureau, que é uma entidade que representa o nosso turismo, eventos de negócios e tudo mais. O seu currículo é extenso, já foi candidata, tem uma série de atividades. Hoje, as pessoas até ficaram curiosas, e eu também, Expoingá. Não tem como começar esse papo com você, porque eu queria estar, sabe, eu até falei no WhatsApp com você, eu queria estar correndo do palco cultural para o palco principal, dando dura. Como é que tá, Edi? Você ajuda aí? Eu falei, Iraclésia, calma, porque essa equipe é muito competente. Dá uma saudade, cara. Então, muita gente, Iraclésia, me arrepia, sabe? É importante frisar isso, a emoção que as pessoas estão sentindo de vontade de estar lá. Não é só dinheiro que movimenta o evento, o negócio, a Expoingá. Tem emoção envolvida, né, Iraclésia? Que vontade de estar lá. Fala a verdade, Iraclésia. Olha, Edi, se nós estivéssemos com a Expoingá acontecendo, seria o segundo dia. Nós temos hoje o show do Zé Neto e Cristiano, né? Então, nesse momento, você deveria estar anunciando as atividades do palco cultural, enquanto o público ia estar chegando para participar do show na arena e depois nos outros espaços. Eu confesso, né, para você, para os nossos ouvintes e para todos os nossos parceiros, institucionais, expositores, imprensa, o grande público da cidade de Maringá e região que sempre frequenta a Expoingá, que ontem a gente colocou um vídeo, né? A gente divulgou um vídeo onde a gente dizia que a gente gostaria de estar com todos vocês no parque, recebendo, mas nós temos hoje, né, inegavelmente, uma pandemia que atinge o mundo. E quando nós, em março, né, a gente acompanhou o cancelamento da Feira de Londrina, que no primeiro momento se adiaria ou não, né? Então ela foi depois tomada a decisão de adiar só daí para o ano que vem. Nós já tínhamos a Expoingá relativamente avançada no seu planejamento, a gente trabalha de 8 a 10 meses dentro do planejamento da feira,
envolvendo todas as etapas que requer um evento como esse, e todos aqueles que conhecem, acompanham a entidade, a gente deixa sempre muito claro, né, os nossos procedimentos, as nossas ações e aquilo que a gente entrega para o grande público. E aí nós, à medida que Maringá teve o primeiro decreto, né, então dia 20 de março nós reunimos, claro que antes contactamos expositores, nós já tínhamos muitos contratos executados, né, muito andamento, algumas estruturas já vindo para Maringá. A gente tem estruturas grandes, como é o Parque de Diversão, algumas montadoras, principalmente de automóveis. Então, assim, termina Londrina, parte de lá, despenca para cá, e a gente tem ali 30 dias para colocar todo aquele cenário em pé. E é claro, nós tomamos uma decisão colegiada dentro da entidade de fazer o adiamento com a fixação de uma data, né? E aí a gente é muito questionado se nós conseguiremos fazer a feira de 8 a 18 de outubro, e a gente sempre tem deixado claro, dado ao compromisso e à responsabilidade que nós temos não só com o evento, mas também com a saúde e segurança do público que visita a feira. Tanto é que um dos segmentos mais elogiados do nosso evento é limpeza e segurança, né? Então a gente quer dar sempre uma entrega de um ambiente seguro. E com esse novo momento que a gente está vivendo, mas dada essa responsabilidade, nós tínhamos que dar uma expectativa assim, até porque tudo isso é muito diferente para todos nós. Então, nós adiamos a Expo Ingá com uma data prevista, né? E anunciamos isso. E ontem a gente tinha que rememorar isso, né? Então, o que nós fizemos? Comunicamos que a gente gostaria muito de estar juntos, que a gente gostaria sim de compartilhar momentos, mas que a gente está junto nesse momento que nós estamos vivendo, e se Deus permitir, e toda essa configuração for permitida que a gente consiga realizar em outubro, a Expo Ingá nós vamos fazer. Se o andamento da pandemia nos mostrar diferente, os órgãos de saúde, né, entender que não, que daí não é a Expo Ingá, isso não está em função da gente, está em função de um problema que nós temos nesse momento. E aí nós temos toda a clareza e toda a responsabilidade compartilhada com o município, com as autoridades, de tomar as decisões que forem precisas. Mas confesso para todos vocês que em nenhum momento nosso, individual, coletivo, a gente imaginaria que não realizaria, quando nós começamos o planejamento da feira, que a gente não tinha ela acontecendo em maio. E da saudade, fora aquilo que a gente sabe, o que ela representa economicamente para geração de negócio, geração de empregos, né? Não é só realizar a feira, tudo que é colocado aqui tem estrutura, mão humana, prestador de serviço, o trade de turismo, os hotéis que recebem muita gente, né? A quantidade de gente que vem de fora. Então, nesse momento não é possível, mas a gente sente saudade sim. Iraclésia, mas eu acho que não resta dúvida, eu vou chamar de Iraclésia, desculpe, eu não vou falar Maria Iraclésia, que no meu assessor aqui não vem. Mas Iraclésia, mas acho que não resta dúvida que não seria possível mesmo realizar a Expo Ingá, ou você acha que seria possível? Acho que isso já ficou claro, né? Agora, se fosse hoje, por exemplo. Claro que não. Então, porque as pessoas ainda ficam naquela, não, mas daria, tira isso, tira aquilo. Não, foi uma decisão doída, mas necessária, não tinha como mesmo. Não, de jeito maneira. Edi, veja bem, fazer um evento como esse requer, nós já tínhamos a venda de ingressos amplamente, né, vendida, a gente tinha expositores com contratos fechados, pagos, nós já havíamos pago muita coisa, negociado, a gente tem mais de 100 eventos técnicos, então todos os palestrantes que vinham de fora do Brasil, inclusive, a gente tinha muita coisa andada, né? Agora, não, quando nós tomamos a decisão de adiar, nós optamos por outubro porque entendíamos que temos um prazo. Nós temos hoje aproximadamente 5 meses, né, para a realização da feira. E aí, claro que no próximo mês a gente vai ter uma configuração de como está o momento, em julho a gente vai ter outro, e aí um cenário que a gente vai analisando semanalmente. Então, mas fora de cogitação, quando nós adiamos, por isso que já demos uma data em outubro, exatamente porque a gente entendia que o decreto era muito claro, que 30 dias a gente ia ficar em casa e depois as autoridades iam estar tomando as suas decisões de acordo com a segurança e com a saúde de todos. Presidente, e aí as outras perguntas que vêm,
e você deve receber isso diariamente lá na sua assessoria na sociedade rural, que eu vi que o pessoal continua ativo, trabalhando, é óbvio, né? Ainda mais agora que as pessoas ficam procurando. A programação, claro que todo mundo pensa em shows. A programação, vamos chamar de cultural, a programação técnica, ela não é tão difícil de remanejar. A gente sabe disso, né? Claro que não é assim também. Um palestrante que tinha uma data com você para um evento técnico em maio, talvez não esteja disponível em outubro, mas é muito mais, digamos, fácil de articular. Mas a questão que o pessoal sempre fica perguntando é dos shows, né? Há a possibilidade, porque é uma coisa louca que está acontecendo no país, né? Digamos que tudo corra para que tudo vá ter o show. Vocês já trabalharam e articularam para manter a programação que foi estabelecida para maio, musical, artística? Jaide, quando a gente viu, a gente foi acompanhando, né, que as autoridades de saúde estavam avançando do ponto de vista de tomar medidas de segurança e orientando, né? Principalmente nós tivemos o segmento de turismo e eventos, foi o primeiro segmento afetado, né? E a gente já tinha muita coisa contratada. Então, no momento em que nós tomamos a decisão do adiamento da feira, primeira coisa foi os grandes contratos, né, de exclusividade que nós temos, os grandes todos os expositores que nós tínhamos com contrato assinado, com encaminhamentos, pagamentos e tudo mais, muita coisa em andamento. Então, e os shows, né? Que a gente, como a gente já tinha uma venda de ingresso avançada, então a gente tinha que tomar esse cuidado, né? De saber do artista, porque nós iríamos mudar a data, mas precisaríamos ter a maior parte deles comprometido em fazer uma entrega no momento em que a gente adiasse o evento. Por isso, a insistência de uma data, né? E sempre deixando claro para todos os ouvintes que nós somos uma diretoria voluntária, mas somos pessoas responsáveis, né? Hoje nós temos o comprometimento de uma data da Expo Ingá. Quem vai nos dizer que vai acontecer? As autoridades de saúde. É o andamento do negócio, o andamento da doença, da pandemia, que vai nos dar o tom, as autoridades que vão fazer isso. Importante então, frisar, não trata-se de uma decisão pessoal, de um gosto pessoal. Eu quero e vou fazer. Não é um evento particular. Não, de maneira nenhuma. Então, Edi, voltando à pergunta, nós contactamos todos os artistas, né? No primeiro momento, a gente teria o aniversário da cidade de Maringá domingo, né? Então, a gente teria a programação. Para outubro, então, nós fizemos a consulta à prefeitura, deixamos a data do dia 12 de outubro, que é o feriado, né? Disponível à prefeitura para que ela possa também adequar a sua atração e que, já que a gente não vai comemorar o aniversário de Maringá com aquele grande show, nós vamos comemorar sim, né, nas nossas casas, mas a gente deixa um espaço no Expo Ingá também para esse grande atrativo. Então, houve sim uma reserva de todos os shows, a gente tinha um contrato, a gente trabalha aditivos de contrato, estamos aí aguardando, né, o que vai acontecer em outubro, mas isso foi bem alinhado até para a gente dar segurança aos nossos clientes Expo Ingá, né, e a população de uma maneira geral que havia se programado para uma programação. Aí a parte técnica, nós temos acho que 2 ou 3 palestrantes internacionais, que aí hoje a gente tem a questão da limitação de voos, né? Então isso também vai estar numa configuração lá na frente. Permitindo, eles virão normalmente. Então, até o pessoal fica entrando aqui, ó. Vou mandar um abraço para o Fábio Borges. O Borginho é muito conhecido na cidade, empresário que foi do Pedro Paulo e Alex, ajudou a produzir os artistas locais, um menino muito influente. Ele falou aqui, fala lá que eu tô com saudade e quero comer coquinho, que não tem coquinho igual tem na Expo Ingá. Todo mundo, Borginho, calma, Borginho, logo, logo vai ter Expo Ingá, nós vamos comer coquinho. Eu, Iraclésio, eu gosto, por incrível que pareça, eu não tenho problema de fazer propaganda, sem tomar o cappuccino no Café Jandaia, na barraca tão tradicional ali, naquele lugar, né? Me dá água na boca de lembrar de madrugada, aquele friozinho, tomando um cafezinho cappuccino. Quer dizer, todo mundo tem uma lembrança aí na Expo Ingá. Então fica um desafio aí, quem quiser mandar mensagens, depois a gente vai ler aqui, o que te remete, o que te lembra. Você, presidente, tira a presidente de fora agora, vamos falar da Maria Iraclésio Araújo, mãe, né? Aliás, domingo, o Dia das Mães está aí. Como que é você? Você, pessoa física, normal,
O que você vai na Expo Ingá e não consegue passar sem falar, eu tenho que ir na Expo Ingá, por quê? A minha memória afetiva da Expo Ingá é igual a do Varginhos. Eu adoro coquinho, né? Então, assim, a gente visita a maioria das feiras agropecuárias, né? Aqui eu e mais alguns diretores, a gente tem uma rotina de visitação das feiras no Paraná. E essa tradição do coquinho, do crepe, né? Então, é algo que, mais um pouquinho, a gente vai na feira, então alguém no final tem que passar na barraca do coquinho, um pouquinho para a gente comendo. Às vezes a gente come na própria feira e assim, e aí o Edi, o seu xará, que é meu marido Edi, né, também, que é Edi, o Edi adora. Então ele deixa os potinhos, né, os copinhos de coquinho disponível pra gente aqui, e todo mundo gosta muito. Bom. Eu acho que o coquinho, ele tem uma referência enorme. Coquinho, maçã do amor, crepe, e aí vem verdade. A segunda memória afetiva, vem o parque de diversão, né? Então, assim, é uma coisa bacana. Heracles, agora para a gente findar um pouco esse assunto, que eu queria entrar no agro rapidinho e também no turismo, para a gente fechar, quantos empregos você imagina que deixaram, ou postos de trabalho, deixaram de ser ocupados em virtude da não realização da Expo Ingá? Muito importante falar, porque além de tudo que você falou da importância no agro, na pecuária, no leilão, no evento, entretenimento, turismo, tem a questão do emprego. Porque fazendo uma conta rápida aqui, vamos supor que são em torno de 8 shows, que é emprego indireto, né? O artista tem 40 funcionários em média que deixaram de trabalhar. Então, se você colocar, são 320 postos de trabalho que não ganharam cachê, não trabalharam, não rendeu aquele dia. E está aí a situação dos músicos no Brasil em geral. Fora essa parte que só de imediato são 320 postos de trabalho que eu estou falando do show aqui. Eu lembro do evento que eu produzi por 20 anos lá, em parceria, que era 500, assim, na rotina, né? E a Expo Ingá como um todo, você tem noção? Assim, você tem, claro, mas você pode falar aproximadamente quantas pessoas deixaram de receber ou de trabalhar em virtude disso? De trabalhar. Ô Edi, quando a gente divulga os números da Expo Ingá, a gente trabalha sempre com 10 mil empregos diretos e indiretos e a gente às vezes é questionado. Nós fizemos a conta da última feira e isso passa de 10 mil empregos. Eu vou te explicar por quê. As pessoas precisam entender que a feira ela não cai do céu e está no parque de exposição, né? Então, quando nós começamos o planejamento da Expo Ingá, a gente trabalha com agência de publicidade, né? Que tem uma equipe, à medida que vai avançando, ela acaba ampliando. A gente tem as gráficas, que tem uma atuação muito forte, nós temos uma produção de material muito grande. Eu estou falando assim o que eu estou conseguindo lembrar. Quando começa janeiro, aí a sociedade rural ela entra com a readequação do parque, de toda a infraestrutura de elétrica, hidráulica, de poda e de tudo para acontecer. Aí você vem os expositores, se a gente trabalha com uma média de 1.350 expositores, que daí são expositores da pecuária, da indústria e comércio, da gastronomia, do entretenimento. Aí quando você fala do artista, ele tem aquilo que ele contrata para vir fazer o show aqui, mas nós contratamos uma equipe de apoio, que você conhece muito bem isso, que é aquela equipe de carregadores que tem... Logística, divulgação, segurança, mais... Segurança, você tem toda a equipe de limpeza, só a rural, ela contrata aproximadamente 1.000 funcionários, né? E aí, quando você vai para a gastronomia, você tem um funcionário que trabalha com 5, 6, mas você tem a gastronomia que trabalha com 100, 120, porque eles fazem turnos, né? E aí você vem o setor de faz a contratada da feira, mas os estandes, aí vem a segurança patrimonial. Então, eu vou falando assim, aquilo que a gente vai lembrando. Imagina um parque de diversão, uma estrutura que eles têm montada. Então, vem os caminhões e carretas, à medida que eles vão montando, eles também contratam muito. Então, no último evento, eu falei à minha equipe, vamos rever esses números, dado a característica de todos os nossos expositores, e esse número aproxima 14 mil pessoas, né? Porque daí, por exemplo... você tem a cidade, né, que é demandada também para atendimento, né? Então, essa cidade que é demandada, ela também contrata temporário. Então, assim, o que a gente mais dói no momento, assim, você avaliando quantas pessoas, porque a gente tem no nosso histórico pessoas que tiram férias, tá, Edi? E que vêm
fazer um bico na Expoingá. Mas, nesses anos de crise, a gente tem conseguido oportunizar, por quê? Porque a gente contrata, a gente registra, né? As pessoas trabalham temporário, 11 dias da feira, normalmente a gente contrata por 12, 14 ou 15 dias aquele grupo maior, né? Então, as pessoas, elas são registradas, elas são admitidas, elas trabalham, depois a gente encerra o contrato, um contrato temporário, e isso faz a diferença. Isso é dinheiro que gira, né? Então, você imagina os mercados, porque a gente tem toda a estrutura gastronômica também, que é muito pesada, que as pessoas vão no mercado comprar. Então, é um volume, assim, muito grande. Então, às vezes, a gente recebe críticas, tá, Edi? Que Expoingá, que aquele povo... Gente, eu desafio a qualquer empresário ou pessoa que faz uma crítica ou que não conhece, eu sempre digo, me coloco à disposição para explicar a dinâmica de um evento desse tamanho. Ela é muito desafiante, mas muito importante economicamente. Além da questão do evento, entretenimento, negócio, ela tem uma geração de emprego e de desenvolvimento muito importante no período, sem contar aquilo que é levado, né? Por exemplo, as empresas de automóveis, tá, Edi? A gente deixa sempre isso como muito exemplo. Muitos negócios gerados e prospectados ao longo do ano por conta dessa participação no evento. Bom, então para você que critica, tá um recado muito simples, sem ofender e sem realmente falar em verdades. Você não tem noção, a gente é chamado de louco quando realiza um evento. A crítica, ela é muito construída, muito falada, quando a pessoa ela não tem noção, ela só vê como é que as pessoas vê as pingas, mas não vê os tombos, né? Esse ditado representa popularmente, coloquialmente, o que nós estamos falando aqui, que não precisa. As pessoas têm que ter noção do que é fazer um evento desse tamanho. Virando a página, um pouco sobre a sua experiência no agro, no negócio, em todos os segmentos, Iraclés, agora para o pessoal específico, você desse uma explanada geral de como ficou, como está, o que afetou o agronegócio, o que afetou esse mercado do agrobusiness, a pandemia, como é que o maringaense está, como é que os nossos produtores estão e os que a sociedade rural representa. Olha, Edi, o pico, assim, quando foi para fechar mesmo, né? Vamos fechar a cidade, a partir do primeiro decreto, quando as coisas foram se configurando mais para fechamento, o que a gente observou? Primeiro que a gente estava no final de safra, né? De colheita de soja, né? Então as cooperativas não pararam, elas se readequaram, porque era um momento muito estratégico para o recebimento de safra, né, que vem para as cooperativas, depois vão para os portos, enfim. Nós tivemos um problema muito acentuado para os pequenos produtores, né, e aí a gente deixa registrado a questão dos produtores da agricultura familiar, principalmente das feiras livres, porque elas também foram, digamos assim, elas foram impedidas, e óbvio que a gente entendia, porque as feiras fazem aglomeração de pessoas, e nem todos eles estavam preparados para atender delivery, né? Porque o produtor, principalmente pequeno, por mais assistido que ele seja, mas ele sabe produzir, né? Então, assim, a cadeia é muito ampla. Entenda que você coloca uma semente no solo, você prepara o solo, você tem toda uma logística, né? De máquinas, implementos, de adubo, de pessoas. A gente tem a cadeia do agro, ela é muito dinâmica. Então, de uma maneira geral, foi o segmento que conseguiu fazer a diferença para o país, inclusive, né, para estar de pé, para poder ter uma representação de balança comercial de força, né? Enquanto as indústrias todas pararam, o agronegócio continuou se movendo. As atividades no campus, elas continuaram e a gente teve alguns segmentos um pouco mais afetados, né? Então, vamos lá, pegando um pouquinho para a questão de eventos e turismo. Quando os hotéis fecharam, né? Então aí a gente só relembra que o cliente hotel, o cliente evento, vamos falar de queijo, né? Do pessoal que é produtor de queijo. A gente teve ele sim afetado, né? Chegou uma hora, sim, tudo que estava previsto para a hotelaria, para os eventos programados, casamentos, congressos, enfim, né? Pararam, esses eventos simplesmente cessaram. E aí, onde você coloca isso no mercado? Então, esse sim é um grande desafio, como os pequenos produtores. Aos poucos as coisas vão se acomodando, mas nós tivemos sim, dentro do agro, também alguns segmentos afetados. Mas no conjunto geral,
a gente teve o segmento diferenciado em termos de andamento. Queria deixar registro dentro daquilo que a gente falou lá no começo, que nós ainda temos muitas pessoas que são consideradas grupo de risco que atuam no agronegócio. Muito embora a gente venha trabalhando há alguns anos, a presença e a participação da mulher, a presença e participação do jovem nesse setor, né? Eu digo isso pelo quadro, quando você fala do Mauro Jorge, meu marido está na Fazenda, Gabriel Menezes está na Fazenda, eu tenho alguns diretores aqui que estão em suas propriedades, por questão de segurança e de saúde, né? Então, assim, a minha colocação de pandemia todos nós, invariavelmente, fomos afetados. Um mais, outros menos. E, assim, com um apelo e com uma solidariedade muito grande aos nossos parceiros do setor de eventos e turismo, que simplesmente saiu de zero, aliás, de 100%, para zero de arrecadação. E isso é algo que deixa a gente muito preocupado. A gente tem acompanhado, né, e eu acredito que você me faça alguma pergunta mais específica em relação a isso. Quando a gente fala desse segmento de turismo e eventos, aí a gente fala de hotelaria, de bares e restaurantes, né, de agências de viagem, de espaços para eventos, de organizadores de eventos. E aí esses eventos, você tem evento de casamento, batizado, 15 anos. Quer dizer, você tem uma série de eventos. E esse setor, invariavelmente, alguns já estão voltando, né? Também lembrando que nós temos shoppings que vão retomar agora, mas que sofreram muito, né, em relação a isso. E aí a gente não culpa ninguém. A gente tem uma situação que nos levou a isso, e eu sou parte integrante também disso. Sempre digo para todo mundo, as dores é de todos nós, né? O que a gente precisa entender e ter muito foco, não é fácil para nenhum gestor tá com o teu negócio no chão, porque foi exatamente isso que aconteceu. A gente acompanha, a gente conversa, de repente você tem 100% do teu negócio, né, de arrecadação, seja ela pequena, média ou grande, limado, né? Então é um momento muito difícil, mas que aos poucos vai sendo retomado e a gente vai conseguir sair dessa. Que bom que você acabou falando assim, até porque parte para o terceiro tema, que era a minha ideia, que é turismo e eventos, e depois o último, que é segredinho, mas nada demais, que é a questão do turismo de eventos. Você vê, você estava falando de agro, falamos de Expo Ingá, vamos falar agora de turismo e eventos. Você vê, o eventos, para frisar bem o que você colocou, o eventos como um todo, a gente fala de eventos, né? Eventos, claro, inclui shows, inclui palestras, inclui Expo Ingá, feiras, né? Casamento, evento é evento, congresso, formaturas, congressos, a região inteira, né? Você vê como que o evento é interligado, ele é ligado a vários setores, né? Não tendo o evento, o cara do leite de repente deixou de produzir mais, porque ele ia produzir para fazer o queijo, porque não teve o evento. Então afetou diretamente o produtor que estava produzindo o material. O artesanato teve que parar de produzir aquela quantidade extra. O hambúrguer teve que reduzir, porque ele estava prevendo vender. Eu como pelo menos uns 3 lanches por dia, vezes... São 30 lanches que eu como na Expo Ingá, então você imagina né? São quantas? 500 mil pessoas o giro. Nem todo mundo come lanche, mas tem arroz, tem feijão, tem a Borginha lembrou da costela. Olha quantas ligações. Né? O Borginho só pensa na só pensa em comer. Só pensa em comer. Então, olha quanta coisa interligada com a Expo Ingá e diretamente com os eventos. E turismo, agora aqui também à frente do Convention Bureau, Iraclesia, você tem esse desafio que também você não esperava, pegar uma pandemia no meio do caminho. Não, uma série de projetos, ideias que acabam discutindo. O ministro anunciou aí 5 bilhões, né, para poder... É bonito a gente escutar 5 bilhões para o turismo e tal. Nada contra, eu acho lindo, bonito, mas na prática aqui para o nosso cidadão do casamento, ali da formatura, o cara que vende coquinho lá na feira, é turismo, porque o cara vem de fora para ir lá comer o coquinho na Expo Ingá, então é turismo, ele está envolvido no nosso trade. O que na prática representa isso, presidente, e o que será feito por isso? O que você acha? Edi, a gente escuta, né, pegando esse gancho que você fala do ministro, né, desse recurso todo, eu acabava agora há pouco, porque assim, eu tenho muitos grupos
Eu tenho muita coisa que a gente está ligado à nossa atuação, e a gente tem também as nossas atividades, e você precisa socorrer isso, né? Eu acabo não conseguindo participar de forma tão ativa dos grupos, mas a gente, no caso do Convention, a gente tem um grupo que monitora. No caso da sociedade rural, a gente não está com atendimento presencial, a gente só está com as atividades, né, com uma equipe mínima para atendimento às demandas, porque assim, parou, mas não parou, né? Você tem compromissos. E aí você vê o recurso disponibilizado pelo governo federal, pelo Ministério e tudo mais, mas o que a gente tem observado é que isso não tem chegado às pessoas que de fato precisam, né? Então, quando eu digo, aí saindo do Expoingá, vamos lá, todos os espaços de eventos, eles tinham programações de eventos para acontecerem, né? Só que para acontecer um evento em qualquer recinto, a gente precisa de som, iluminação, de limpeza, segurança, isso que eu estou lembrando, gastronomia, né? De uma forma geral. Beleza, porque, vamos lá, se você tem uma formatura, um casamento, uma festa de 15 anos, você precisa do garçom que trabalha pela sua diária, né? Assim, são inúmeros profissionais que prestam serviço. É uma rede, é uma cadeia, né? Então, quando a gente escuta as pessoas dizerem que isso, né, que vai funcionar só os serviços essenciais, eu ouvi muita gente dizer assim, Clésia, mas o meu negócio, ele é essencial. E a gente respeita, porque é essencial para a manutenção da subsistência e da sobrevivência dele. Sim, né? Então, sim, a gente sim. tem que respeitar isso. Então, Nem sempre o que é ruim para você é bom para mim e vice-versa, né? Claro, exatamente. O que a gente, por exemplo, hotelaria, né? A gente tem os hotéis de rede e os hotéis locais. Aí você tem bares e restaurantes que não atendem só o turismo e eventos. No caso de hotelaria, né? Que assim, cessou. Aí, olha, não é só evento e turismo. O hotel atende as demandas da cidade, né? Mesma coisa, os restaurantes, ele não atende só o turismo, ele atende outras demandas. Esses segmentos têm sindicatos. A gente, enquanto Convention, o que a gente tem feito, né? Intermediado, eu estive em Brasília recentemente, eu tinha, inclusive, o ministro viria para Expoingá, talvez o Ministério participasse com o stand, para a gente estreitar essa relação com Brasília, né? Porque quando ele diz que coloca o recurso, a gente tem um canal de comunicação para a gente dizer, olha, esse recurso precisa também uma parte dele vir, e o nosso povo de Maringá, ligado ao trade de turismo e eventos, poder ter acesso a isso, né? Então, assim, as coisas elas vão acontecendo aos poucos. Eu tenho muitas pessoas ligadas, né, que são amigas, que trabalham com evento, amigas e amigos, que trabalham com prestação de serviço, principalmente para casamento, congressos, eventos menores, né? Porque às vezes as pessoas olham o Convention e acham que o Convention só está ligado aos grandes mantenedores de centros de eventos, de agências e hotéis. Não, a gente também tem pequenos, né? E que precisam da ajuda. É claro que nós somos uma instituição de representação no segmento, né? Então, o hotel, a gente ajudou no que pôde, intermediou as reuniões, né? Mesma coisa de bares e restaurantes, mas essas pessoas têm sindicatos, né? Quando é sindicalizado, existe uma atuação diferente. E aos poucos estão, né, voltando. Infelizmente, eu não posso ser assim negligente e de dizer que o eventos volta de imediato. Isso será medido com a evolução ou não da pandemia. O que a gente faz? Inclusive, tem uma reunião na segunda-feira com o prefeito. O que nós estamos fazendo no Convention? Eu estou com uma equipe multidisciplinar, levantando e discutindo todas as normativas que estão existindo, sendo fechadas a nível de Brasil, fora de Brasil, para esse segmento eventos. Porque quando nós falamos do equipamento, nós vamos precisar se adequar, né? E aí eu vou falar, por exemplo, do parque de exposições e de outras estruturas da cidade, vai receber o casamento, vai receber a festa de 15 anos, vai receber a palestra, vai receber o congresso, vai receber as feiras e vai receber os shows em algum momento. Então, a gente tem que ter um protocolo, né, adaptado para que a gente possa receber os nossos clientes e os nossos parceiros de maneira segura. Então, a gente vem trabalhando, até falo para todo mundo, olha, eu nesse momento, dada a quantidade de coisas que a gente precisa fazer, a gente não alardia muito, a gente procura trabalhar focado, recebendo as informações, as demandas dos nossos mantenedores, para a gente poder apresentar algo que seja compatível com aquilo que a gente possa fazer
e seja viável para a execução dos eventos, né? A gente tem cobrado do governo federal, junto com os outros centros de eventos Brasil afora, que o governo também coloque um patamar mínimo, né? Que a gente entende que seja cobranças que todos nós devemos fazer. E o incrementar mais cabe às estruturas das regiões. Eu, particularmente, sou adepta de que nós vamos trabalhar a nossa retomada muito local e regional, e depois isso vai abrindo aos poucos, porque as pessoas não vão viajar, elas não vão se deslocar muito se elas não tiverem necessidade. Então, essa retomada, no meu entendimento, ela é gradual, fortalecida localmente, e a gente vai expandindo regionalmente, depois estado, e depois a gente abre isso a nível de Brasil. Olha, nós estamos aqui, caros ouvintes da Rádio 93,3, seguidores e espectadores do Instagram e depois do YouTube, conversando com Maria Iraclésia, presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maringá e Região Convention Visitors Bureau, entre outras atividades que ela tem além de particulares. Então, ufa, né? Acho que dá para fazer umas 3 lives dessa, viu, Iraclésia? Porque tem tanta coisa chegando aqui com relação a novidades que a Expo Ingá pode trazer lá em outubro, com relação a tantos assuntos, mas respira, porque aí agora vem a pessoa, Maria Iraclésia, né? E eu vou ler um... Edir, só um minutinho. O que eu pediria, né, para os ouvintes em respeito à nossa atuação à frente a essas entidades, Maringá, Convention Bureau? Na sociedade rural, né, Expo Ingá, a gente tem os canais de comunicação. Então, mesma coisa o Convention Bureau. O que eu acho que a gente poderia deixar combinado com o nosso ouvinte da FM 93,3 que nos assiste nesse momento em todos os seus canais? Que as sugestões, elas poderão ser encaminhadas via as nossas mídias sociais. A gente, nesse momento, não está atendendo presencialmente, mas nós estamos conectados a tudo isso. Mesma coisa o Convention Bureau, porque, assim, a gente, às vezes, tem alguma coisa e alguma sugestão que está na nossa frente e a gente não consegue enxergar, porque nós também somos parte e temos problema com todos vocês, né? Que são profissionais, pessoas que estão envolvidas nesse segmento. Então, eu deixo esses canais abertos, tanto da sociedade rural quanto do Convention, para a gente receber essas sugestões e, dentro daquilo que for possível, a gente sentar para conversar e tentar implementar algumas coisas que, de repente, sejam viáveis para esse futuro não muito distante. Depois a assessoria vai mandar e a gente publica certinho, e-mail, WhatsApp, para poder falar com essas pessoas. Bom, escute, porque através desse texto eu vou homenagear você, a minha mãe que já está no céu, e a todas que estão nos ouvindo e tudo mais. Mãe, sinônimo de amor, de carinho, de afeto e de verdade. Feliz Dia das Mães! Para todas as guerreiras, batalhadoras que geraram vida e para todas que cuidam dessas vidas, pois mãe não é só quem gera, mas principalmente quem ama, quem cuida e faz de tudo pela felicidade dos seus filhos. Então nós aqui da Rádio 93.3, a você, estou um pouco emocionado, parabeniza pelo seu trabalho, pela mãe que você é, pelo exemplo de pessoa. Então todo o nosso amor, respeito e consideração a todas as mães que estão nos ouvindo, que domingo é o Dia das Mães e estaremos todos lá, né, festejando o Dia das Mães com as mães almoçando na Expo Ingá, ou seja, mandando um recado, seja por WhatsApp ou por vídeo, né, Iraclésia, que é os tempos de hoje. Parabéns e sinta-se representado aqui. Olha, Edir, assim, super obrigada. A minha mãe também está no céu, perdi a minha mãe há 23 anos, e é a minha grande referência de vida. E aí eu deixo assim, qual é a minha mensagem para todas as mulheres? Eu na condição de mãe, mulher, né, assim, com atuação profissional bastante dinâmica, né? A gente tem muitas dores, a gente tem muitos momentos de provações, a gente tem muitos momentos de cobranças, e nem sempre a gente consegue dar a resposta que as pessoas querem. Mas eu queria dizer a todos vocês que a gente tem que ter foco, a gente tem que ter serenidade, a gente tem que ter sabedoria e confiar num Deus maior, porque é Ele que nos mantém vivos, é Ele que nos mantém em pé. É um momento extremamente ímpar na vida de todos nós, mas de todas nós mulheres,
né? Assim, esse momento ele trouxe um repensar, um reavaliar, né? E os nossos limites eles foram colocados à prova. Então, Edi, assim, de coração, super obrigada pela homenagem. Deixo uma mensagem a todas as mães que a construção do seio da nossa família, ela está nas nossas mãos e Deus e Nossa Senhora protegendo as nossas vidas. Então, que domingo seja um dia para a gente celebrar com as mães presentes e com as mães ausentes, aquelas que não estão mais conosco, mas celebrar em casa e agradecer a Deus, porque essa é a dádiva maior. Eu sempre digo para o meu filho que o maior presente da minha vida foi a presença dele na minha vida. Então, feliz Dia das Mães a todas as mães. Bom, assim foi. Muito obrigado, Maria Heraclesa Araújo, presidente do sindicato da Sociedade Rural de Maringá, do Maringá Convention Visitors Bureau, amiga pessoal, e uma pessoa muito, muito competente e referência para muitas mulheres e também mãe, que também sofreu com a pandemia, com medo do filho, com medo de poder levar para a escola se não vai, se deixa sair para a rua, porque eu tenho uma de 16, eu sei como é difícil segurar a molecada. Heraclesa, obrigado de coração por atender tão prontamente a essa equipe. Deixa um abraço aqui, olha só, de pessoas que você conhece tanto, do Edson Valério, que está com a gente aqui, o Natan, o Salsicha, mandando um abraço, o Cláudio Omar, muita gente bacana, o Arnon Silva, o Valdeci, todo mundo, um grande abraço para você. Muito obrigado por atender a equipe da 93.3. Estamos aqui à sua disposição. Mi casa, su casa. Muito obrigada a essa equipe toda que você falou. A minha gratidão, meu reconhecimento pelo trabalho, pela informação que vocês levam diariamente a milhões, né, de pessoas. Então, que Deus nos proteja. Eu acho que nesse momento a gente tem uma pandemia, a gente precisa se cuidar, precisa ficar em casa quem pode, quem não puder e precisar sair, precisa se cuidar. E que Deus e Nossa Senhora estejam nas nossas vidas, proteja todos nós, aos nossos governantes, né, e a todas as pessoas que precisam tomar decisões, porque acertar... a gente precisa tentar, né? Às vezes a gente pode errar, mas a gente precisa tentar, porque quanto mais a gente tenta, mais oportunidade de acertar a gente tem. Super obrigada, Edi, um abraço, um excelente fim de semana para todos e um feliz Dia das Mães. Tá certo, muito obrigado. Agora, a vantagem de ser homem é essa, eu não borrei a maquiagem, tá vendo só? Então, é uma das vantagens. Pode aí desconectar e continuar suas atividades de mãe e empresária. Obrigado, Ademir, a toda a assessoria da Sociedade Rural. Um grande abraço a você e você vai poder acompanhar no Instagram da 93 e também no YouTube. Tudo de bom. Tchau, Heraclésia. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. 93,3 FM. A Copel alerta. Neste período de seca, antes de acender o fósforo, pare e pense.